Seguir com o noticiário agora, porque depois de 4 meses, então, preso, Anderson Torres ganhou a liberdade. A gente trouxe essa informação, inclusive, ontem ao vivo aqui no nosso Papo Antagonista. E hoje, o advogado de defesa de Anderson Torres fez um pronunciamento, falou, disse que seu cliente não vai fazer delação premiada. O doutor Elmar Novak é nosso convidado aqui no nosso Papo Antagonista desta sexta-feira. Doutor Novak, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Papo. Muito obrigado por dedicar um tempo da sua agenda aqui conosco para conversar ao vivo com a gente, numa conversa muito franca, muito aberta aqui sobre esses pontos de vista, inclusive da prisão do seu cliente, do Anderson Torres, né? Doutor Elmar, eu gostaria de começar lhe questionando o seguinte ponto, sobre o seu cliente ficou mais de 4 meses ali na cadeia, né, ficou preso, e foram vários pedidos de liberdade que foram negados. Na sua avaliação, doutor Elmar, Anderson Torres, a prisão de Anderson Torres, ela foi abusiva no seu ponto de vista? Bom, eu primeiro quero cumprimentá-lo, cumprimentar a bancada, cumprimentar todos que estão nos assistindo. Eu quero só contextualizar, antes de responder diretamente essa pergunta, que, de fato, o que nós vimos no dia 8 de janeiro foram fatos extremamente graves. Todos aqueles que assistiram às imagens de invasão dos poderes, aquela quebradeira toda, realmente se revoltaram com aquilo. Mas isso não foi algo exclusivo deste início de ano. Se nós pegarmos essa escalada de violência, ela vem acontecendo desde 2013, né, passando ali por um episódio triste em 2017, onde eu fui testemunha ocular. Eu estava no Ministério da Agricultura, na época em que depredaram todo o prédio, botaram fogo, né, e as coisas foram escalando até chegar no que nós vimos aí em 8 de janeiro. Então, essa escalada de violência é muito séria, muito grave. Os atos do dia 8 foram uma mancha na democracia brasileira. E eu até digo que, naquele momento, era necessário, sim, usar de energia para conter isso, para dar um exemplo de que não se admite no país esse tipo de movimento. Isso tem que servir de exemplo para as futuras gerações. Agora, passado mais de 100 dias, não se justificava mais a prisão cautelar do ex-ministro da Justiça. O que nós tentamos ao longo desses últimos 30 dias, que assumimos a defesa, foi demonstrar, dentro de um trabalho técnico, dentro de um trabalho de convencimento, mostrar que os elementos que norteiam a prisão cautelar, que, diga-se de passagem, é uma exceção dentro do direito brasileiro, não existiam no caso concreto. Ou seja, tinha que haver, sim, a liberdade, e é por isso que nós insistimos nessa tese, conseguimos sensibilizar o relator, que entendeu, por fim, liberá-lo. E ele vai, agora, responder em liberdade, sempre com a verdade. O que nós queremos é esclarecer os fatos. Anderson Torres tem todo o interesse que esse esclarecimento seja o mais célere possível, e por isso que nós vamos contribuir para isso. Na sua visão, só reforçando então, não foi abusiva essa prisão até o prazo onde ela de fato aconteceu? Eu vejo que, naquele momento, ela se justificava. Não existiam muitos elementos, os fatos eram gravíssimos, existiam indícios de que realmente havia ali uma omissão. Mas, passado um tempo, com os depoimentos, com o avançar das investigações, com as perícias realizadas, aqueles requisitos que, num primeiro momento, garantiam essa prisão cautelar, eles deixaram de existir e, portanto, tinha que haver essa revogação, e que foi sabiamente feita pelo ministro relator. A Vanessa de Pelt, que conseguiu essa entrevista com a gente, para a gente, aqui no nosso Papo Antagonista, também está participando da entrevista, doutor Elmar. Vanessa, o entrevistado é seu, por favor. Obrigada, doutora Mar. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, muito obrigada aí por conceder essa entrevista aqui para o Papo Antagonista. Doutora Elmar, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, na visão do ex-secretário Anderson Torres, qual é a versão dele para o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Qual foi o papel dele em tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Bom, isso, por óbvio. Bom, primeiro quero agradecer aí o convite para estar aqui com vocês, essa oportunidade de esclarecer esses fatos. Desde que assumimos a defesa, nós deixamos claro ao Torres que nós tínhamos que entender
com a verdade, o que de fato aconteceu naquele dia 8, o que levaram aos acontecimentos do dia 8, porque é todo um contexto, como falei aqui inicialmente. Mas eu vejo que o ministro Anderson Torres, ele, de certa forma, também foi surpreendido com todo esse movimento. Porque, veja, ele tinha umas férias marcadas com a família, ele tinha já passagem emitidas para realizar um sonho das filhas pequenas de ir aos Estados Unidos, à Disney. Isso, início de novembro, ele acabou emitindo essa passagem, e até no dia 6, que foi o dia em que ele viajou, todos os relatórios de inteligência, tanto que depois veio à tona aí os relatórios da BIM, os relatórios da Secretaria de Segurança já estavam públicos, mas mostram que, até aquele momento, nada indicava que os movimentos do dia 8 descambariam para a violência ou para esse vandalismo todo que nós vimos ali. Portanto, ele viaja, deixa um plano de ações integrado, devidamente assinado, e ele viaja. No sábado, começam a surgir os primeiros informes de inteligência, isso tudo conforme documentos oficiais. Começam a surgir, então, os reportes que poderia haver um movimento mais violento, e nós vimos depois, no domingo, o que aconteceu. Ele quando soube desse movimento, imediatamente ligou para o Fernando, que é o secretário que o estava substituindo, pediu a energia necessária, que convocasse todos os policiais, ligou para um membro do Ministério Público, tentou falar com o governador, enfim, ele tomou todas as medidas, inclusive uma mensagem que ele passa, que acabou sendo interpretada fora do contexto, onde ele dizia: não deixe invadir o Supremo. Isso, num primeiro momento, foi interpretado como se ele tivesse, entre aspas, dando o aval para que houvesse aí a invasão dos outros poderes, mas que preservasse apenas o Supremo, o que se configura um grande contrassenso. Mas depois nós conseguimos mostrar, pela linha do tempo, que naquele momento em que ele fala não deixe invadir o Supremo, é porque, de fato, o Executivo já estava tomado, o Legislativo já estava tomado, e restava, então, apenas tentar preservar o Supremo Tribunal Federal, o que, infelizmente, não aconteceu. Agora, as investigações vão mostrar se houve negligência, se o movimento foi subestimado, ou se houve má-fé. E, se comprovado, obviamente, aqueles que estão envolvidos nisso precisam sentir o peso pesado do Estado, porque realmente foram atos inadmissíveis. Agora, precisa que cada um pague a sua conta. Quem errou, que realmente possa pagar isso. Aqueles que participaram dos atos, que estiveram na quebradeira, que eles sejam efetivamente responsabilizados, e nós acreditamos que isso vai acontecer. Graeb, por favor. Doutor Elmar, boa noite, tudo bem? Boa noite. Doutor Elmar, o Anderson Torres, o ministro Anderson Torres, foi mandado para casa não sem restrições. Na verdade, tem restrições bem pesadas. A circulação dele, está com tornozeleira, utilização de redes sociais, ele não pode se comunicar com outros investigados. Tudo isso aponta para um quadro de investigação ou para uma espécie de preocupação do judiciário com as ações dele, né, e com indícios de que tem algo grave sendo investigado mesmo. Senão não teria tanta restrição. Qual é tendo em vista essas suspeitas que as restrições meio que evidenciam, né, qual vai ser a linha de defesa que vocês vão assumir agora para mostrar que as provas que já foram colhidas, enfim, e que parecem indicar, apontar para um caminho, na verdade, não são assim, não são provas de culpa do Anderson Torres. Correto. Veja, desde o primeiro momento, nós deixamos claro duas questões. Primeiro, seria a questão da cooperação da defesa com a apuração dos atos, e segundo, a transparência. Eu disse claramente ao Anderson que nós temos que dizer exatamente a verdade. E é nessa linha que nós vamos seguir. Nós estamos, a cada momento, a cada passo que é dado na investigação, nós estamos
fazendo contraponto, nós estamos correndo para tentar nos antecipar e mostrar que, de fato, ele não tinha relação com o que está acontecendo. E houve uma narrativa que sai um pouco dos atos isolados de 8 de janeiro e vão lá ainda para a época da eleição. Tudo isso é compreensível, nós entendemos que a política tem a sua dinâmica, mas nós não podemos permitir que a política e a questão técnica, jurídica, ela se misture. Essa foi uma grande preocupação nossa desde o início, quando nós sugerimos, num primeiro momento, que não houvesse visita de parlamentares, para que a coisa não fosse politizada. E quando acontece essa mistura, se torna muito difícil você demonstrar tecnicamente o direito. Mas nós estamos absolutamente tranquilos com tudo que nós estamos vislumbrando no inquérito, tudo que tem no inquérito hoje. Nós conseguimos, na nossa última peça de defesa apresentada, esclarecer com muita serenidade, com muito respeito às instituições, tanto o Ministério Público quanto ao Supremo Tribunal, mas demonstrar de forma técnica qual era o papel do Anderson e como a narrativa que foi feita, como se comprovava cada passo. Porque, veja, o que eu disse, a prisão cautelar ela é uma excepcionalidade no direito brasileiro. Agora, as medidas cautelares para que possa assegurar uma investigação célere e transparente, isso faz parte do processo, nós estamos absolutamente tranquilos quanto a isso. É o juízo do julgador em estabelecer, nós estamos de acordo. Agora, uma coisa é clara, nós vamos nos empenhar para dar celeridade a essas investigações, para que a gente possa demonstrar qual o papel que o Anderson teve em todo esse processo. E nós estamos absolutamente tranquilos quanto a isso. Vanessa, tem mais um questionamento. Por favor, Vanessa. Doutor Elmar, a gente acompanhou aí, durante a prisão do ex-secretário Anderson Torres, a troca de advogados, né? Anteriormente, ele, então, sendo defendido pelo Rodrigo Rocha, que é um advogado ligado a Flávio Bolsonaro. No momento, então, que ele faz a troca de advogado, então, passa o senhor a patrocinar a defesa dele, a gente tem informações de que Flávio Bolsonaro passou, então, a procurar a família, tentou uma aproximação, assim, de forma bem incisiva, para poder ainda continuar acompanhando o que Anderson estava pensando, qual seria a linha de defesa, a família rechaçando essa aproximação. A partir de agora, como é que fica a relação de Anderson Torres com a família Bolsonaro e, principalmente, qual que é o sentimento dele em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, o que eu posso responder é nesse primeiro momento. Nessa fase de investigação, inclusive a defesa orientou e deixou isso bem claro, que era para evitar o contato, não só com a família Bolsonaro, mas com a classe política de modo geral, para que, como disse, não haja aí uma confluência do que é político e do que é jurídico, do que é técnico-jurídico. Nós queremos deixar isso muito bem separado. Agora, o que vai ser dali para frente, aí é o Anderson quem vai poder responder daqui a um tempo, assim que ele se recuperar. Hoje, a preocupação dele é restabelecer o equilíbrio psicológico, o equilíbrio psíquico, para que ele possa aí, inclusive, auxiliar a defesa no esclarecimento de todos os fatos que estão sendo colocados, possa ajudar nisso, cuidar da família, se defender e aí sim pensar no futuro que vai fazer. Doutor Elmar, só para finalizar, o senhor sabe que essa suposta omissão do seu cliente Anderson Torres conversa muito com a minuta do golpe que foi encontrada pela Polícia Federal na casa dele. Como é que vai ser a estratégia da linha de defesa para justificar essa minuta desse golpe que foi encontrado lá? Bom, primeiro que, veja, a minuta em si, ela não significa nada. É uma minuta sem validade jurídica, e se você pegar para ver o texto da minuta em si, ela já soa com um absurdo que não dá nem para se comentar, que é coisa de alguém completamente leigo, alucinado para escrever da forma como foi escrito. Mas, tirando isso, ainda que fosse uma minuta, isso não foi usado para absolutamente nada, não foi feito em nenhum momento, já era outro governo. Qual crime que há nisso? Então, só a minuta, de modo isolado, ela não significa absolutamente nada. Ela pode significar dentro de um contexto macro, se
se de repente se pensar numa narrativa completa, se entender que houve movimentos que vinham acontecendo até o dia 8, aí sim. Mas só a minuta em si, isso não preocupa a defesa, até porque, além de ser um papel apócrifo, não foi usado para absolutamente nada. Essa minuta não é uma novidade, ou seja, não é só o Anderson que tinha, isso foi entregue para vários integrantes da classe política, alguns deles, inclusive, já se manifestaram sobre isso que receberam, e eu lembro que você descia em aeroporto, você via lá pessoas manifestando, entregando cópia de documento, cópia de manifesto. Então, a coisa mais comum naquele momento era ver esse tipo de coisa. Infelizmente, nós chegamos nesse nível que não deveríamos ter deixado, talvez todo um contexto mal conversado, mal trabalhado, mas era a realidade. Então, só a minuta em si não preocupa a defesa, até porque não serviu de absolutamente nada, não havia sequer atos preparatórios, cogitação, absolutamente nada. É por isso que importa para nós é o conjunto, é esclarecer todo o contexto, todos os dados que estão sendo colocados, deixar isso de modo muito transparente. Mas, doutor Elmar, quem foi que entregou, então, a minuta para o Anderson Torres? Como ela chegou às mãos dele? O Anderson Torres não se recorda exatamente quem foi que entregou para ele. O que ele sabe é que não foi entregue só para ele, que aquela luta rodou para vários integrantes do governo, mas eu tenho absoluta certeza que no decorrer das investigações isso vai ficar muito claro. Doutor Elmar Novak conversou com a gente ao vivo aqui. Doutor Elmar, muitíssimo obrigado por dedicar um tempo ao nosso programa, conversar com os nossos espectadores aqui no Papo Antagonista. Vanessa, obrigado pelo esforço que você teve também para conseguir trazer o doutor Elmar aqui conosco. Portas abertas, doutor Elmar, sempre que possível, sempre que quiser também, estaremos aqui à disposição para a gente conversar e tratar sobre esse ou outros assuntos também. Muitíssimo obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho e que continue nessa linha sempre de forma ética, imparcial, que o jornalismo precisa disso. Muito obrigado.